mais um vídeo aqui no canal e com uma receita especial, já que a gente está chegando no Natal aí, né? É uma receita de um chocotone, ou pode ser panetone. E aí, você é do time chocotone ou do panetone? Eu sou do time chocotone. É um chocotone saudável e muito fácil de fazer. Vamos lá? Primeiro de tudo, eu vou fazer a minha essência, tá? Porque eu quero esse chocotone mais saudável, o mais natural, na verdade, possível. Mas você pode usar a sua essência aí. Isso daqui também é para quem não encontra a essência de panetone, que algumas vezes a gente não encontra. Eu vou colocar aqui numa vasilha raspas de laranja e de limão. Eu já raspei antes, então na hora que você for raspar, é para tirar só a casca. Não pode pegar aquela parte branca, porque senão fica amargo, tá? Vou usar aqui, ó, um suco de uma laranja. Vou coar para não cair semente, nada disso. Se você tiver aquele espremedor manual, é bem melhor. Você vai aproveitar bastante o suco da laranja. Eu ainda não tenho, vou colocar na minha lista aí de final de ano, quem sabe eu ganho. Suco de uma laranja, espreme bem. E o suco de meio limão. A receita de panetone, a base dela é suco de limão, de laranja e algumas especiarias. Então eu vou colocar aqui, ó, canela em pau e cravo. Uns 5 cravinhos, tá bom? Vai levar pro fogo agora por 2 a 3 minutinhos para dar uma reduzida e esse cheiro e esse sabor ficar mais intenso. Depois que ferver, você vai coar, que a gente só quer o líquido. E aqui, para deixar um pouquinho mais frio e aumentar essa quantidade de líquido, a gente vai colocar umas 2 colheres de sopa de água a temperatura ambiente. Agora vamos ativar o nosso fermento. Eu vou usar aqui, ó, o fermento biológico, aquele fermento seco para pão que a gente encontra nos pacotinhos. Você vai usar 10 gramas. O pacotinho, se você for comprar aquele pacotinho individual, é um pacotinho inteiro. Aqui a água tá morninha, a nossa essência aqui na verdade tá morninha, então tem que estar morninha. Tem o açúcar da laranja, então já vai ativar aqui o nosso fermento. Você vai colocar o fermento, vai tampar e deixar esse fermento ativar. Enquanto o fermento ativa, vamos bater a clara em neve. Aqui nós vamos fazer a massa do nosso panetone. Vai bater a clara em neve até ela ficar bem fina. Depois que bater bem as 3 claras, ó, vai ficar nessa consistência aqui, ó. Você vira e ela não cai. Depois que bater bem, vamos acrescentar as gemas. Vai ser uma gema de cada vez. Coloca a gema, bate um pouquinho, depois coloca a outra, bate um pouquinho até completar as 3. Agora aqui vamos acrescentar o xilitol. É um adoçante natural, você pode usar xilitol, eritritol, estévia. Ou se você for usar o açúcar aí, a ideia aqui é fazer um chocotone, um panetone sem açúcar. Ou se você quiser optar por um açúcar, pode usar um açúcar de coco ou até um açúcar mascavo, tudo bem, a gente vai comer bem pouquinho, né? Vou colocar aqui o xilitol e vou bater mais um pouquinho. Enquanto bate aqui, eu só parei um pouquinho para dar para vocês me ouvirem. Enquanto bate aqui, eu vou colocar o extrato de baunilha, que vai dar ainda mais sabor para esse panetone. Vou colocar aqui umas 10 gotinhas. Pronto, e bate mais um pouquinho. O que você vai fazer isso bater? Eu vou usar aqui, ó, farinha de arroz e farelo de aveia. Pode ser farinha de aveia também, pode ser farinha de amêndoa. Vou peneirar. Aqui também vamos acrescentar o óleo de coco, 3 colheres de sopa de óleo de coco. A farinha foi 75 gramas de farinha de aveia e 75 gramas de farinha de arroz, que dá mais ou menos uma xícara bem cheia
xícara de casa. Se for xícara medidora, dá 3/4 da xícara. Então, colocou aqui uma pitada de sal. Toda receita doce tem que levar uma pitadela de sal. Vai bater mais um pouquinho. Vamos colocar a nossa essência e olha só como o fermento já ativou todinho. Ele tem que ficar desse jeito. Se ele não tiver assim bem espumado, ele não ativou. Para ativar ainda mais, como esse pão não vai ser sovado, não vai crescer 2 vezes, a gente vai colocar um pouquinho de fermento químico, fermento de bolo mesmo. Aqui dá uma colherzinha de café de fermento químico. Mexe, tira aqui ó, as bordas, se tiver alguma farinha, mexe lá no fundo para não ficar nada sem misturar. E aqui vai misturar delicadamente. Ó, eu vou até tirar daqui, porque não precisa bater mais na batedeira. O fermento aqui, ó, ele já começa a ativar assim que já mistura na massa. Aqui agora você vai decidir se vai ser chocotone ou panetone. O meu vai ser chocotone. Eu vou colocar aqui chocolate 70%. Dá mais ou menos 50 gramas de chocolate. Esse nosso chocotone, ele é de 250 gramas. Então, ele não é um chocotone grande, sabe? Se você for fazer o de 500, aquela forma bem grandona, você dobra a receita. Eu vou usar aqui uma forma, só para a nossa forminha de panetone não ir direto no fogo, facilita também para você colocar lá, para ela não cair. Então vai despejar aqui. Agora, peraí, antes de você colocar a massa aqui, você vai acender o forno. Vai ligar o forno aproximadamente a 200 graus, 180 a 200 graus. Vamos colocar a massa aqui e ela vai descansar por 10 minutinhos, só até o forno aquecer. Por isso que tem que ligar o forno agora, que é o tempo dessa massa aqui descansar um pouquinho. Vai cobrir aqui, mas só para ela descansar um pouquinho, por 10 minutinhos, depois a gente leva para o forno até ficar bem douradinho, bem assado. Depois de 10 minutos, o nosso chocotone aqui já cresceu um pouquinho, o nosso forno já está na temperatura certa para assar e a gente vai levar até ficar bem douradinho e a casa com aquele cheirinho de panetone. E depois de 40 minutos no forno, tá pronto o nosso chocotone. Eu tirei a bordinha aqui só para ficar mais bonitinho. Então, deixa ele ficar bem douradinho, ele crescer bem lento no tempo dele. E para deixar ele mais gostoso e mais bonito ainda, eu fiz uma caldinha que eu derreti o chocolate e coloquei leite vegetal. Pode ser leite de vaca, pode ser leite de coco, o que você quiser. E tá pronto esse chocotone delicioso, sem açúcar, sem glúten, pra comer, sem culpa. E o melhor, feito por você, sem conservante e sabendo tudo que tem dentro desse chocotone ou panetone. Mas esse daqui ó, tá lindo e eu vou provar, ainda tá bem quentinho